Você sabe o que significa um espírito reto? Não? Então hoje eu vou te revelar. Bom, segundo o Midrash, que fala sobre várias histórias, né? O rei Davi, por exemplo, ele abre a porta da Techuvá. O que é Techuvá? É um retorno, retornar à fonte de luz, que é Deus. E esse Midrash, ele revela que Deus, ele não fecha o caminho do retorno, muito pelo contrário. Ele vai dizer que Davi clama por transformação interior, pede a Deus, né, que criasse nele a palavra bará, que é a mesma palavra que aparece no Sefer Bereshit, quando Deus está criando. E você encontra também no Salmo 51 algo interessante, né? Davi, ele pede a Deus que renovasse dentro dele um espírito reto, que é exatamente o ponto da nossa convergência nessa manhã. Você sabe o que é um espírito reto? Não? Ruach Nahon. Ruach Nahon significa um espírito firme, ok? Um espírito estabelecido e constante. Pergunta que eu te faço nessa manhã é a seguinte: será que você tem sido constante diante das lutas, dos problemas, diante das batalhas? Não? Então veja, o Davi, ele reconhece que o pecado gera instabilidade, né? Quantas vezes a gente sente triste, aflito. E é interessante notar que o coração vacila, né? A vontade oscila, o espírito se desalinha. Por quê? São consequências do próprio pecado. Foi o que aconteceu com Davi. E por isso, meu amigo, a Techuvá verdadeira, ela não termina na confissão. Tem gente que acha que é só confessar e acabou. Não, muito pelo contrário. A Techuvá verdadeira, ela vai além. Ela vai além do pedido de uma estrutura interior restaurada, capaz de permanecer diante de Deus. E aí, será que essa história do rei Davi, ela se confunde com a sua história? O rei Davi era um homem que estava sujeito ao pecado, que caía e que caiu, cometeu erros, mas se arrependeu. Agora, qual é a grande diferença de Nosso Senhor Yeshua? Vamos ver. O que os evangelhos dizem? Bom, nos ensina os evangelhos que Yeshua, né, essa ideia se aprofunda. Ele fala de perseverança. Ele diz o seguinte: aquele que perseverar até o fim será salvo, né? No contexto lá ele fala que o reino de Deus será pregado em todo o mundo, então virá o fim. É interessante a gente perceber que existe um termo em grego correspondente para Nahon, que é hipomone ou hipomone, que descreve permanecer sob pressão, sem perder a posição. A mesma lógica do Nahon, que traz a ideia de constância, fiel, não impulso espiritual. Sacou? Então assim, vale a pena a gente parar para poder analisar nessa reflexão, né? Nesse contraste entre Yeshua HaMashiach e o rei Davi, certo? Assim, o que eu quero que você entenda é que Yeshua não apenas ensina isso, ele o encarna. Por exemplo, em Mateus capítulo 4, diante da tentação, o que acontece? Ele não oscila, não negocia, não cede. Muito pelo contrário, ele permanece firme na palavra. Ou seja, onde Davi caiu e depois clamou por um espírito firme, né? Ruach Nahon, Yeshua, ele permanece firme desde o início. É isso que eu quero que você entenda, meu amigo, minha amiga, nessa manhã. Eu quero que você entenda que assim somos chamados a uma techuvá contínua, sustentada por um espírito constante. Ou seja, em Davi vemos o clamor e em Yeshua nós vemos o modelo perfeito. Se essa mensagem falou contigo, que você possa curtir, compartilhar, responda com amém. Que Deus abençoe sua vida nessa manhã.